Olá, querido ouvinte! Seja muito bem-vindo ao Minuto Escola Sabatina. Hoje é 13 de outubro, domingo. Neste trimestre, nosso foco será o estudo de temas do Evangelho de João, uma obra-prima escrita sob a orientação do Espírito Santo. Nosso verso para memorizar está em João 1, onde lemos: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O tema em destaque para o nosso estudo de hoje é, no princípio, o Logos Divino. Agora, antes de começarmos o estudo de hoje, vamos nos entregar nas mãos de Deus em oração. Convido você a fechar os olhos e orar comigo. Amado Jesus, neste momento, nos reunimos em Tua presença, buscando a sabedoria e a compreensão que vem de Ti. Agradecemos pela Tua palavra, que desde o princípio existia ao lado de Deus e que é a própria essência divina. Louvamos-Te, Senhor, por seres o Logos, o Criador de todas as coisas, que trouxe luz e vida a este mundo. Ajuda-nos a compreender a profundidade do Teu amor e da Tua relação com o Pai. Que possamos, a cada dia, reconhecer a Tua majestade e a Tua glória, refletindo Teu caráter em nossas vidas. Que este estudo nos aproxime de Ti e nos faça entender o propósito da criação e a importância da nossa missão de evangelizar. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos guie em cada reflexão, e que a nossa fé seja fortalecida na certeza de que em Ti encontramos a verdade e a vida. Em Teu nome oramos. Amém. Ouça João, capítulo 1, versículos 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 4 Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Pergunta 1. O que João nos revela sobre a palavra, ou seja, o Verbo Jesus Cristo? Hoje vamos explorar uma passagem fascinante do Evangelho de João, especificamente o capítulo 1, versículo 1, que nos apresenta uma das verdades mais profundas do cristianismo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Esse versículo tão simples e ao mesmo tempo tão profundo revela verdades eternas sobre a natureza de Jesus Cristo, o Verbo de Deus. Vamos juntos mergulhar na riqueza desse texto e entender o que João está nos ensinando sobre a natureza divina de Cristo. João começa seu evangelho com a expressão "no princípio", que imediatamente nos remete à criação do mundo, conforme registrado em Gênesis 1, "No princípio, criou Deus os céus e a terra". Aqui, João não está apenas contando uma história, ele está revelando uma realidade espiritual. Jesus, o Verbo, existia antes da criação. Ele já estava lá no início de tudo, antes do tempo e do espaço. Jesus não foi criado, ele é eterno, coexistente com o Pai desde sempre. A seguir, João afirma que a palavra estava com Deus. Essa frase nos dá uma ideia da intimidade entre Jesus e o Pai. João 1,18 também nos diz que o Verbo está junto do Pai, revelando uma relação profunda de proximidade e união. Nós, como seres humanos limitados, mal conseguimos compreender o que essa união perfeita entre Pai e Filho significa. Mas uma coisa fica clara: Jesus e o Pai compartilham um vínculo eterno e indivisível. Mas João vai além afirmando, e a palavra era Deus. Aqui surge uma pergunta importante. Como pode a palavra estar com Deus e, ao mesmo tempo, ser Deus? Para responder, precisamos entender o texto original grego. O grego possui artigo definido como o, a, mas não possui artigo indefinido, como uma. No grego, a frase "a palavra estava com o Deus" nos mostra que a palavra, ou seja, Jesus, estava com o Pai, apontando para uma pessoa específica. No entanto, na frase "e a palavra era Deus", a ausência do artigo definido indica que João está falando da essência divina de Cristo. Jesus é Deus, não o Pai, mas o Filho divino, que compartilha da mesma natureza de Deus. João continua, e nos versículos 3 e 4, reforça essa verdade ao declarar que todas as coisas foram feitas por Jesus. Tudo que vemos, todo o universo criado, tudo que antes não existia, só passou a existir através de Cristo. Ele é o Criador, o Deus que trouxe à existência todas as coisas. Para ilustrar essa realidade, Ellen G. White, no livro Desejado de Todas as Nações, página 9, afirma: Desde os dias da eternidade, Cristo era um com o Pai, era a imagem de Deus, era o resplendor da glória divina. Essa declaração ecoa o que o apóstolo Paulo diz em Hebreus 1:3, descrevendo Jesus como resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Ou seja, Cristo é a manifestação visível da glória e majestade de Deus. Queridos, o Evangelho de João nos revela uma verdade que deve tocar nossos corações profundamente. Jesus é Deus. Ele é o Verbo eterno, o Criador de todas as coisas, a luz que brilha nas trevas,
e que as trevas não conseguem compreender. Entender essa verdade é essencial para a nossa fé. Não seguimos um mestre comum ou um profeta apenas, mas o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. E é a esse Deus, a esse Verbo, que devemos render toda a nossa vida, reconhecendo sua soberania e majestade. Que essa mensagem fortaleça nossa fé e nos inspire a viver de maneira mais profunda e dedicada ao Senhor, sabendo que Cristo, o Verbo, nos ama e nos chama para estar com Ele. Dando sequência à nossa jornada pela lição da Escola Sabatina, continuaremos a aprofundar nossa compreensão sobre a pré-existência de Cristo e seu papel fundamental no plano da salvação, como revelado nas Escrituras, onde o apóstolo declara que Jesus, o Verbo, estava com Deus desde o princípio e era Deus. Agora, vamos explorar mais essa verdade à luz de um texto muito especial, que se encontra no livro Exaltai-o, da autora Ellen G. White, mais especificamente na meditação de 1º de março. O trecho diz assim: embora a palavra de Deus fale da humanidade de Cristo quando esteve na Terra, ela também fala claramente a respeito de sua pré-existência. O Verbo existia como ser divino, como o eterno Filho de Deus, em união e unidade com seu Pai. Desde a eternidade, ele era o mediador do concerto, aquele no qual todos os povos da terra, tanto judeus quanto gentios, se o aceitassem, seriam abençoados. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Antes que fossem criados o ser humano ou os anjos, o Verbo estava com Deus, e era Deus. Desde o princípio, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda de Adão pelo poder enganador do apóstata. O plano da salvação foi elaborado para resgatar a humanidade caída, para lhes dar outra oportunidade. Cristo foi designado para a função de mediador desde a criação efetuada por Deus, estabelecido desde a eternidade para ser nosso substituto e fiador. Antes de ser criado o mundo, ficou definido que a divindade de Cristo seria envolta na humanidade. Corpo, me preparaste, disse Cristo. Mas ele não veio em forma humana até que chegasse a plenitude do tempo. Então Jesus veio ao nosso mundo como bebê em Belém. Aqui, Ellen G. White faz uma síntese extraordinária sobre a natureza divina de Cristo e a profundidade de seu papel como mediador e salvador da humanidade. Ela começa reafirmando a verdade bíblica da pré-existência de Cristo, destacando que, antes de vir ao mundo em forma humana, Cristo já existia em união e unidade com o Pai, como o eterno Filho de Deus. Isso nos lembra que a missão de Jesus não começou quando ele nasceu em Belém, mas antes mesmo da criação do mundo. A autora nos leva a uma dimensão ainda mais profunda ao revelar que o plano da salvação não foi um improviso diante da queda de Adão e Eva, mas algo planejado desde a eternidade. Deus e Cristo, em sua onisciência, já sabiam da apostasia de Satanás e da futura queda da humanidade. Por isso, Cristo foi estabelecido como o mediador do concerto desde a eternidade. Em outras palavras, antes que o pecado entrasse no mundo, Cristo já havia sido designado para ser nosso substituto e fiador, garantindo que a humanidade caída pudesse ter uma chance de redenção. Além disso, Ellen White enfatiza que Cristo voluntariamente aceitou envolver sua divindade na humanidade. Ao dizer, corpo me preparaste, como citado na Epístola aos Hebreus, Cristo assumiu o compromisso de se encarnar, de se tornar humano para que pudesse realizar o plano da redenção. Isso só aconteceu quando o tempo determinado chegou, quando na plenitude do tempo, Jesus nasceu como um bebê na pequena cidade de Belém. Queridos, o texto que acabamos de ler nos oferece uma visão maravilhosa do amor e da providência divina. Cristo, o Verbo eterno, não apenas criou todas as coisas, mas preparou-se desde a eternidade para ser o Salvador da humanidade. Este fato não é apenas uma doutrina teológica, mas uma verdade que nos toca profundamente. Ao entender que Jesus voluntariamente se fez homem para nos salvar, percebemos o quão grande é o amor de Deus por cada um de nós. A pré-existência de Cristo, como revelada em João 1 e explicada por Ellen White, nos dá a certeza de que nosso Salvador é eterno, poderoso e, ao mesmo tempo, amoroso e disposto a nos resgatar, custe o que custar. Ele é o mediador desde os tempos antigos, e foi desde sempre o Cordeiro preparado para tirar o pecado do mundo. Que essa mensagem nos inspire a valorizar mais e mais e mais o sacrifício de Cristo e a entregar nossas vidas completamente a Ele, sabendo que a nossa redenção foi planejada desde a eternidade por um Deus que nos ama infinitamente. Que o Espírito Santo continue iluminando nossas mentes e corações enquanto avançamos
nesse estudo tão precioso. Obrigado por nos acompanhar. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo episódio do Minuto Escola Sabatina. Na próxima lição, vamos explorar o tema A Palavra se fez carne. Se você foi abençoado por essa lição da Escola Sabatina, não esqueça de compartilhar com outras pessoas. Juntos, podemos fazer a diferença e cumprir a missão que Cristo nos confiou. Anunciar ao mundo o seu amor incondicional e a promessa de sua breve volta. Até o nosso próximo encontro.